Capítulo 13. Um demônio entra em meu nariz. Àquela altura eu deveria mudar meu nome secreto para Constrangido até a morte pela irmã, porque isso resume bem minha existência. Eu vou pular os preparativos para a nossa viagem, como Sadie chamou Walt e explicou a situação, como Bez e eu nos despedimos ao amanhecer e alugamos um carro de um dos amigos confiáveis de Bez, e como o carro quebrou na metade do caminho para o Cairo. Basicamente, eu vou pular direto para a parte em que Bez e eu estávamos chacoalhando por uma estrada de terra, na caçamba de uma caminhonete dirigida por uns beduínos, procurando um vilarejo que não existia mais. Já era final de tarde e eu começava a pensar que a estimativa de Bez de que precisaríamos de um dia para localizar Al-Amra Makan era otimista demais. Cada hora perdida fazia meu coração parecer mais pesado. Eu havia arriscado tudo para ajudar Zia. Deixar a Amos e nossos aprendizes sozinhos na casa do Brooklyn para se defenderem do mago mais maligno do mundo. Deixar a minha irmã seguir sem mim na cruzada em busca do último papiro. Se eu não conseguisse achar Zia, bem, eu não podia falhar. Viajar com nômades profissionais tinha suas vantagens. Uma delas era que os beduínos conheciam todas as vilas, fazendas e estradas de terra no Egito. Ficavam felizes em parar e perguntar aos locais sobre o vilarejo desaparecido que procurávamos. Além disso, os beduínos reverenciavam Bez. Eles o tratavam como um amuleto vivo da sorte. Quando paramos para o almoço, que levou 2 horas para ser preparado, os beduínos até mesmo nos deram a melhor parte do bode. Até onde eu podia perceber, a melhor parte do bode não era muito diferente da pior parte, mas suponho que essa fosse uma grande honra. O ponto negativo de viajar com beduínos? Eles não tinham pressa. Levamos o dia todo em um trajeto sinuoso rumo ao sul pelo Vale do Nilo. Foi uma viagem de muito calor e tédio. Na caçamba da caminhonete eu não conseguia nem conversar com Bez sem encher a boca de areia, então tive tempo demais para pensar. Sadie descreveu muito bem minha obsessão. A partir do momento em que ela me disse o nome do vilarejo de Zia, não consegui me concentrar em mais nada. É claro, imaginei que fosse algum tipo de truque. Apophis queria nos separar e fazer com que fracassássemos em nossa missão. Mas eu também achava que ele dizia a verdade, ao menos porque a verdade era o que mais poderia me abalar. Apophis destruíra o vilarejo de Zia quando ela era criança, por qual motivo eu não sabia. Agora ela estava escondida lá num sono mágico. A menos que eu a salvasse, Apophis a mataria. Por que ainda não a matara se já sabia onde ela estava? Eu não tinha certeza e isso me incomodava. Talvez ele ainda não tivesse poder para isso, talvez não quisesse. Afinal, se ele estava tentando me atrair para uma armadilha, ela era a melhor isca. De qualquer maneira, Sadie estava certa. Não era uma escolha racional para mim. Eu tinha que salvar Zia. Apesar disso, me sentia um imbecil por deixar Sadie sozinha outra vez. Primeiro eu a deixara ir para Londres, mesmo sabendo que era uma péssima ideia. Agora a mandava atrás de um papiro em uma catacumba cheia de múmias. Certo, Walt a ajudaria, e normalmente ela era capaz de cuidar de si mesma. Mas um bom irmão teria ficado com ela. Sadie havia acabado de salvar minha vida, e eu meio que tinha dito, legal, até mais, divirta-se com as múmias. Direi que Walt é meu irmão. Ai, para ser bem honesto, Zia não era a única razão para minha ânsia por um pouco de solidão. Eu estava chocado por Sadie ter descoberto meu nome secreto. De repente ela me conhecia melhor que qualquer outra pessoa no mundo. Eu sentia como se ela tivesse me aberto na mesa de cirurgia, me examinado e costurado de novo. Meu primeiro impulso foi correr, colocar entre nós a maior distância possível. Tentei imaginar se Ra tivera a mesma sensação quando Isis descobriu seu nome. Se essa era a verdadeira razão que o levara ao exílio. A completa humilhação. Além do mais, eu precisava de tempo para processar o que Sadie havia conseguido fazer. Passáramos meses tentando reaprender o caminho dos deuses.
Nós nos esforçávamos muito para entender como os magos da antiguidade recorriam aos poderes dos deuses sem acabarem possuídos ou sobrepujados. Agora eu suspeitava que Sede havia encontrado a resposta. Tinha algo a ver com o Ren de um deus. Um nome secreto não era só um nome, como uma palavra mágica. Era a soma das experiências do deus. Quanto mais você o entendesse, mais perto estaria de conhecer seu nome secreto e mais conseguiria canalizar seu poder. Se isso era verdade, então o caminho dos deuses era, basicamente, magia empática. Encontrar uma semelhança entre duas coisas, como um saca-rolhas comum e um demônio com cabeça de saca-rolhas, e usar essa similaridade para formar um vínculo mágico. Só que nesse caso, o vínculo se formava entre o mago e um deus. Se você conseguisse encontrar uma característica ou experiência comum, poderia recorrer ao poder do deus. Isso talvez possa explicar como abrir as portas do Hermitage com o punho de Horus, um feitiço que eu nunca havia conseguido realizar sozinho. Sem pensar, sem precisar unir minha alma com a de Horus, eu havia recorrido às suas emoções. Nós dois odiávamos a sensação de confinamento. Usei essa conexão simples para invocar um feitiço e quebrar as correntes. Agora, se eu pudesse descobrir como fazer de maneira mais confiável esse tipo de coisa, isso talvez pudesse nos salvar nas batalhas seguintes. Percorremos quilômetros na caminhonete dos beduínos. O Nilo corria sinuoso por campos verdes e marrons à nossa esquerda. Não tínhamos nada para beber além da água com gosto de vaselina de uma garrafa plástica. A carne de bode não havia caído bem em meu estômago. De vez em quando eu me lembrava do veneno que correra em meu sangue e meu ombro começava a doer onde o Chetsu Eru me mordera. Por volta das 6 da tarde conseguimos nossa primeira pista. Um velho felá vendendo tâmanas no acostamento da estrada disse conhecer o vilarejo que procurávamos. Quando ele ouviu o nome Al-Amra Makan, fez um sinal de proteção contra o olho do mal, mas como era Bes quem perguntava, o homem nos contou o que sabia. Ele disse que Areias Vermelhas era um lugar maligno, muito amaldiçoado. Ninguém ia visitá-lo naqueles dias, mas o velho se lembrava do vilarejo antes de ter sido destruído. Nós o encontraríamos 10 quilômetros ao sul, em uma curva do rio, onde a areia ficava vermelho vivo. Ora, pensei, mas não pude deixar de ficar animado. Os beduínos decidiram parar e montar acampamento para passar a noite. Não seguiriam conosco pelo restante do caminho, mas disseram que ficariam honrados se Bes e eu usássemos sua caminhonete. Alguns minutos depois, Bes e eu seguimos viagem na picape. Bes usava um chapéu molenga quase tão feio quanto sua camisa havaiana. A aba era tão baixa que eu não sabia se ele conseguia enxergar à frente, especialmente porque seus olhos estavam quase na mesma altura do painel. Cada vez que passávamos por um buraco, penduricalhos dos beduínos tilintavam no retrovisor. Um disco metálico gravado com letras árabes, um aromatizante de pinho com a forma de uma árvore de Natal, dentes de algum animal presos em uma tira de couro e uma estatueta de Elvis Presley que estava ali por razões que eu não compreendia. O veículo não tinha suspensão e quase não havia mais estofamento nos bancos. A sensação era a de estar cavalgando um touro mecânico. Mesmo sem os solavancos, meu estômago estaria reclamando. Após meses de busca e esperança, eu não conseguia acreditar que estava tão perto de encontrar Zia. Você parece péssimo, disse Bes. Obrigado. Estou falando no sentido mágico. Não parece pronto para lutar. O que quer que esteja nos esperando, você compreende que não vai ser amigável? Sob a aba de seu chapéu, sua mandíbula se projetou para frente, como se ele estivesse na expectativa de uma discussão. Você acha que isso é um erro, falei. Acha que eu deveria ter ficado com Sede? Ele deu de ombros. Acho que, se você estivesse prestando atenção, teria visto a palavra armadilha escrita em letras garrafais aqui. O antigo sacerdote leitor-chefe Iskandar não teria escondido sua namorada. Ela não é minha namorada. Sem cercá-la de alguns encantamentos de proteção. O antigo sacerdote leitor-chefe Iskandar não teria escondido sua namorada. Ela não é minha namorada. Sem cercá-la de alguns encantamentos de proteção.
Tanto Sete quanto Apophis parecem querer que você encontre esse lugar. Isso significa que encontrá-lo não pode ser bom para você. Está deixando sua irmã e o Walt sozinhos. E ainda por cima estamos passeando pelo quintal de Desjardins. E depois daquele episódio em São Petersburgo, Menshikov não vai descansar enquanto não encontrar vocês. Então, eu diria que essa não foi sua ideia mais brilhante, não. Olhei pelo para-brisa. Queria ficar zangado com Bess por me chamar de idiota, mas temia que ele pudesse estar certo. Eu vinha desejando uma reunião feliz com Zia. O mais provável era que eu nem sobrevivesse a essa noite. Talvez Menshikov ainda esteja se recuperando dos ferimentos da cabeça, falei esperançoso. Bess riu. Vá por mim, garoto. Menshikov já está atrás de vocês. Ele nunca esquece uma ofensa. Sua voz vibrava com raiva, como em São Petersburgo, quando ele nos contara sobre o casamento de anões. Imaginei o que realmente havia acontecido com Bess naquele palácio e por que ele ainda ruminava isso 3 séculos depois. Foi Vlad? Perguntei. Foi ele quem capturou você? Não era uma suposição tão absurda. Eu havia conhecido magos com centenas de anos, mas Bess balançou a cabeça. Foi o avô dele, o príncipe Alexandre Menshikov. Bess falou o nome como se fosse um grande insulto. Ele comandava em segredo o 18º Nomo. Poderoso, cruel, muito parecido com o neto. Eu nunca havia lidado com um mago como aquele. Foi a primeira vez que me capturaram. Mas os magos não trancaram todos os deuses no Duat depois da queda do Egito? A maioria de nós, sim, Bess concordou. Alguns dormiram durante 2 milênios inteiros até seu pai nos libertar. Outros fugiam de tempos em tempos, e a Casa da Vida os encontrava e levava de volta. Sekhmet fugiu em 1918. Grande epidemia de gripe. Mas alguns deuses, como eu, permaneceram no mundo mortal durante todo esse tempo. Na antiguidade, eu era só um cara simpático, sabe? Afugentava espíritos. Os plebeus gostavam de mim. Então, quando o Egito caiu, os romanos me adotaram como um de seus deuses. Depois, na Idade Média, os cristãos esculpiram gárgulas inspirados em mim para proteger suas catedrais ou o que fosse. Criaram lendas sobre gnomos, anões, leprochãs prestativos, todas baseadas em mim. Leprechãs prestativos? Criaram lendas sobre gnomos, anões, leprechãs prestativos, todas baseadas em mim. Leprechãs prestativos? Ele fez uma careta. Você não acha que sou prestativo? Fico bem de legging verde. Eu não precisava dessa imagem. Bess bufou. Enfim, a Casa da Vida nunca me procurou com muito interesse. Eu era sempre discreto e ficava longe de confusões. Nunca fui capturado até a Rússia. Acho que ainda seria prisioneiro lá se não fosse por... Ele se interrompeu, como se percebesse que havia falado demais. Bess saiu da estrada. A caminhonete sacolejou no terreno de terra batida e brita, seguindo para o rio. Alguém ajudou você a fugir? Deduzi. Bastet? O pescoço do anão ficou muito vermelho. Não foi Bastet. Ela estava presa no abismo, lutando contra Apophis. Então... O que interessa é que me libertei e consegui me vingar. Consegui fazer com que Alexandre Menshikov fosse condenado por corrupção. Foi humilhado, destituído de riqueza e títulos. Toda a família dele foi deportada para a Sibéria. O melhor dia de minha vida. Infelizmente, seu neto Vladimir voltou. Acabou se mudando para São Petersburgo, reconstruindo a fortuna do avô e assumindo o comando do 18º Nomo. Se Vlad tivesse a chance de me pegar... Bess se mexeu no assento do motorista como se as molas o incomodassem. Acho que estou lhe contando isso porque... Você é legal, garoto. O jeito como defendeu sua irmã na ponte Waterloo, pronto para me enfrentar, aquilo exigiu coragem. E tentar cavalgar um Chessueru foi muito corajoso. Idiota, mas corajoso. Obrigado. Você me lembra a mim mesmo, continuou Bess. Quando eu era um jovem anão.
Você tem um jeito teimoso. Quando se trata de problemas com garotas, é completamente sem noção. Problemas com garotas? Eu imaginava que ninguém poderia me deixar tão constrangido quanto Sadie quando ela descobriu meu nome secreto, mas Bez estava se saindo muito bem. Isso não é só um problema com uma garota. Bez olhou para mim como se eu fosse um pobre filhotinho perdido. Você quer salvar Zia, eu entendo. Quer que ela goste de você. Mas quando você salva alguém, isso complica a situação. Não fique todo encantado com alguém que você não pode ter, especialmente se isso o cegar para alguém que realmente importa. Não cometa meus erros. Ouvi o sofrimento na voz dele. Sabia que ele estava tentando ajudar, mas ainda era estranho ouvir conselhos amorosos de um deus de 1,20 m de altura usando um chapéu horrível. A pessoa que salvou você, falei, era uma deusa, não era? Alguém além de Bastet, alguém com quem você se envolveu. Os dedos dele ficaram brancos ao apertar o volante. Garoto! Sim? Estou feliz por termos tido essa conversa. Agora, se dá valor aos seus dentes, eu vou ficar quieto. Ah, muito bom. Bez pisou no freio. Por que acho que chegamos? O sol se punha atrás de nós. Tudo em nossa frente estava banhado de luz vermelha. A areia, a água do Nilo, as colinas no horizonte. Até as folhas das palmeiras pareciam ter sido pintadas com sangue. Sete ia adorar este lugar, pensei. Não havia qualquer sinal de civilização, só algumas garças cinzentas no céu e um ou outro ruído no rio. Talvez peixes ou um crocodilo. Imaginei que aquele trecho do Nilo não devia ter sido muito diferente na época dos faraós. Venha, disse Bez. Traga suas coisas. Ele não esperou por mim. Quando o alcancei, Bez estava em pé na margem do rio, deixando a areia cair por entre os dedos das mãos. Não é só a luz, percebi. Isso é vermelho de verdade. Bez assentiu. Sabe por quê? Minha mãe teria dito que era por causa do óxido de ferro ou alguma coisa parecida. Ela sempre tinha uma explicação científica para tudo. Mas algo me dizia que Bez não estava interessado nesse tipo de resposta. Vermelho é a cor do mal, falei. Do deserto, do caos, da destruição. Bez limpou a areia das mãos. Este não foi um bom lugar para construir um vilarejo. Olhei em volta à procura de algum sinal de assentamento. A areia vermelha se estendia em todas as direções por uns 100 metros. Relva densa e salgueiros delimitavam a área, mas a areia propriamente dita estava completamente limpa. A maneira como ela brilhava e se movia sob meus pés me fez pensar nos montes de cascos ressecados de escaravelhos no Duat, prendendo apófis. Eu realmente gostaria de não ter me lembrado disso. Não há nada aqui, falei. Nenhuma ruína. Nada. Olhe novamente. Bez apontou para o rio. Antigos juncos mortos brotavam em alguns pontos de uma área do tamanho de um campo de futebol. E então percebi que não eram juncos. Eram tábuas e postes de madeira podres, restos de construções humildes. Caminhei até a beirada da água. A alguns metros rio adentro, e a água era calma e rasa o suficiente para eu conseguir ver uma fileira de tijolos de barro submersos. A fundação de uma parede erodindo lentamente. O vilarejo inteiro afundou? Foi engolido, Bez explicou. O Nilo está tentando levar o mal que aconteceu aqui. Estremeci. As feridas das presas em meu ombro voltaram a latejar. Se este lugar é tão maligno, por que Iskandar esconderia Zia aqui? Boa pergunta, disse Bez. Se quiser encontrar a resposta, vai ter que entrar na água. Parte de mim queria correr de volta para a caminhonete. Na última vez em que eu entrar em um rio, o Rio Grande, em El Paso, a experiência não fora boa. Lutáramos contra o deus crocodilo, Sobek, e por pouco não havíamos perdido a vida. Este era o Nilo. Deuses e monstros seriam muito mais fortes aqui. Você vem também, não é? Perguntei a Bez. O canto de seus olhos tremeu. A água corrente não faz bem aos deuses.
Enfraquece nossa conexão com o Duat. Ele deve ter visto o desespero estampado em meu rosto. Sim, está certo, suspirou. Estarei bem atrás de você. Antes que eu pudesse amarelar, enfiei um pé no rio e afundei até o tornozelo. Nojento! Segui adiante e o som de meus pés na lama era como o de uma vaca mascando chiclete. Percebi um pouco tarde demais que estava muito mal preparado. Não tinha minha espada porque a perdera em São Petersburgo. Não conseguira invocá-la de volta. Até onde eu sabia, os magos russos podiam tê-la derretido. Eu ainda tinha a varinha, mas ela servia mais para feitiços defensivos. Se precisasse atacar, estaria em séria desvantagem. Peguei um pedaço de pau enterrado na lama e o usei para testar o terreno à minha volta. Bez e eu nos arrastávamos pela parte rasa, tentando encontrar algo útil. Derrubamos alguns tijolos com o pé, descobrimos algumas partes intactas de paredes e encontramos cacos de cerâmica. Pensei na história que Zia me contara, que o pai dela havia causado a destruição do vilarejo ao libertar um demônio preso em um jarro. Era bem possível que os cacos fossem daquele mesmo jarro. Nada nos atacou, exceto os mosquitos. Não encontramos armadilhas. Mas cada ruído no rio me fazia pensar em crocodilos, e não do tipo albino amigável como Felipe lá no Brooklyn, ou nos grandes peixes-tigres cheios de dentes que Zia me mostrar uma vez no primeiro nomo. Eu os imaginava nadando em volta de meus pés, tentando decidir que perna parecia mais saborosa. Pelo canto do olho eu continuava vendo ondas e pequenos redemoinhos, como se alguma coisa estivesse me seguindo. Quando eu enfiava a estaca na água, nada havia ali. Depois de 1 hora de busca, o sol estava quase desaparecendo. Tínhamos que estar de volta a Alexandria na manhã seguinte para encontrar Sede, o que nos deixava sem muito mais tempo para achar Zia. E dentro de 24 horas, no próximo pôr do sol, começaria o equinócio. Continuamos procurando, mas não achamos nada mais interessante que uma bola de futebol murcha e enlameada e uma dentadura. Sim, Sede, era ainda mais nojenta que a do vovô. Parei para espantar os mosquitos do pescoço. Bez pegou alguma coisa na água, um peixe ou um sapo agitado, e o enfiou na boca. Precisa mesmo fazer isso? Perguntei. O quê? Ele disse, ainda mastigando. É hora do jantar? Eu me virei enojado e enfiei a estaca na água. Tunk! Acertei algo mais duro que madeira ou tijolos de barro. Era pedra. Acompanhei o contorno com a estaca. Não era um pedregulho. Era uma fileira plana de blocos lavrados. A borda declinava gradualmente em outra fileira uns 30 centímetros mais baixa, como uma escada descendo. Bez, chamei. Ele se aproximou de mim. A água chegava quase em suas axilas. A imagem de seu corpo tremulava no rio, como se pudesse desaparecer a qualquer momento. Mostrei a ele o que havia encontrado. Ele mergulhou a cabeça. Quando voltou à tona, sua barba estava coberta de mato e sujeira. É uma escada, sim. Parece a entrada de uma tumba. Uma tumba no meio de um vilarejo? Questionei. Ouvi outro barulho na água à minha esquerda. Bez franziu o senho. Viu aquilo? Sim, desde que pisamos na água. Você não havia notado? Ele enfiou o dedo na água como se verificasse a temperatura. Precisamos nos apressar. Por quê? Por nada, provavelmente. Ele mentia ainda pior que meu pai. Vamos dar uma olhada nessa tumba. Abra o rio. Ele falou como se fosse uma solicitação perfeitamente normal, algo tipo, passe o sal. Sou um mago de combate, respondi. Não sei abrir um rio. Bez parecia ofendido. Ah, por favor, isso é básico. Nos tempos de Khufu, conheci um mago que abriu o Nilo só para que se pudesse ir ao fundo buscar o colar de uma garota. E também havia aquele cara israelense, Mickey. Moisés? É, esse mesmo, Bez disse. Enfim, você deve ser perfeitamente capaz de abrir a água. Precisamos nos apressar. Se é assim tão fácil, por que você não faz? Agora decidiu ter atitude. Já disse, garoto, a água corrente interfere no poder divino.
Essa é provavelmente uma das razões pelas quais Iskandar escondeu sua amiga lá embaixo. Se é que ela está lá. Você consegue. Só precisa... De repente ele ficou tenso. Vá para a margem. Mas você disse... Agora! Antes que pudéssemos nos mover, o rio explodiu à nossa volta. 3 trombas d'água dispararam para o alto e Bes foi puxado para o fundo. Tentei correr, mas meus pés estavam presos no lodo. As trombas d'água me cercaram. Elas giraram e assumiram formas humanas com cabeças, ombros e braços feitos de faixas de água agitada, como se fossem múmias criadas a partir do Nilo. 6 metros correnteza abaixo, Bes emergiu. Demônios da água! Ele gritou arfante. Espante-os! Como? Gritei de volta. 2 deles se encaminharam para Bes. O deus anão tentava se manter à tona, mas a correnteza do rio aumentou e formou espuma, e ele já estava com água até as axilas. Vamos, garoto! Ele gritou. Qualquer pastor conhecia feitiços contra demônios da água. Ótimo! Encontre um pastor, então! Bes gritou bu, e o primeiro demônio da água evaporou. Ele se voltou para o segundo, mas antes que pudesse assustá-lo, o demônio lançou uma torrente em seu rosto. Bes engasgou e caiu, expelindo água pelo nariz. O demônio o atacou e o deus anão submergiu novamente. Bes! Gritei. O terceiro demônio veio em minha direção. Levantei a varinha e consegui criar um escudo fraco de luz azul clara. O demônio se chocou contra ele, empurrando-me para trás. Sua boca e os olhos giravam como pequenos rodamoinhos. Olhar em seu rosto era como usar uma tigela de vidência. Eu podia sentir sua fome interminável, seu ódio pelos humanos. Ele queria romper todos os diques, devorar todas as cidades e afogar o mundo em um mar de caos. E começaria me matando. Minha concentração fraquejou. A coisa me atacou, destruindo o escudo e me puxando para o fundo do rio. Você já sentiu água entrando pelo nariz? Imagine uma onda inteira penetrando em suas narinas. Uma onda inteligente que sabe exatamente como afogá-lo. Perdi minha varinha. Meus pulmões se encheram de líquido. Todo pensamento racional se transformou em pânico. Eu me debati e esperneava, sabendo que estava submerso em apenas 1 metro de água, mas não conseguia me levantar. Não enxergava nada no meio do lodaçal. Minha cabeça emergiu e vi uma imagem indistinta de Bes sendo chacoalhado em cima de uma tromba d'água, gritando: Já falei, Bu! Fique com mais medo! Afundei novamente, minhas mãos agarrando o lodo. Meu coração batia disparado. Minha visão começou a escurecer. Ainda que eu tivesse conseguido pensar em um feitiço, não teria sido capaz de dizê-lo. Desejei ter os poderes de um deus do mar, mas essa não era exatamente a especialidade de Horus. Eu já estava perdendo a consciência quando alguma coisa agarrou meu braço. Desferi socos alucinados contra aquilo e meu punho acertou um rosto barbado. Voltei à superfície novamente em busca de ar. Bes estava meio afogado a meu lado, gritando: Estúpido! Tentei salvar seu... O demônio me puxou para baixo mais uma vez, mas de repente meu raciocínio estava mais claro. Talvez aquela última dose de oxigênio tenha sido o que eu precisava. Ou talvez esmurrar Bes me despertara do pânico. Lembrei que Horus estivera em situação parecida antes. Sete certa vez havia tentado afogá-lo, puxando-o para dentro do Nilo. Agarrei-me a essa lembrança e me apoderei dela. Estendi meu pensamento para o Duat e canalizei o poder do deus da guerra em meu corpo. A fúria me invadiu. Eu não ia me deixar oprimir. Segui o caminho de Horus. Não ia deixar uma múmia líquida idiota me afogar em 1 metro de água. Minha visão ficou vermelha. Gritei, expelindo a água dos pulmões em um jato poderoso. Bum! O Nilo explodiu e eu caí em um campo de lama. Em princípio, eu estava cansado demais para fazer qualquer coisa além de tossir. Quando consegui ficar em pé e limpar o barro dos olhos, vi que o rio mudara seu curso. Agora ele descrevia uma curva em torno das ruínas do vilarejo. Expostos sobre o cintilante barro vermelho havia tijolos e tábuas, lixo, roupas velhas, o para-choque de um carro e ossos que podiam ser de animais ou humanos.
Alguns peixes se debatiam no chão, tentando entender para onde fora o rio. Não havia sinal dos demônios da água. A uns 3 metros de distância, Bess me olhava, irritado. Seu nariz sangrava e ele estava enterrado no lodo até a cintura. Normalmente, quando se abre um rio, ele resmungou, não é necessário socar um anão. Agora tire-me daqui. Consegui libertá-lo, provocando um barulho de sucção tão impressionante que lamento não tê-lo gravado. Não, Ced, não vou tentar imitá-lo no microfone. Sinto muito, gaguejei. Eu não tive a intenção. Ele interrompeu meu pedido de desculpas com um gesto. Você deu um jeito nos demônios da água. Isso é o que importa. Agora vamos ver se você consegue lidar com aquilo. Eu me virei e vi a tumba. Era um poço retangular mais ou menos do tamanho de um closet, revestido de blocos de pedra. Uma escada descia até uma porta de pedra fechada, coberta com hieróglifos. O maior deles era o símbolo da Casa da Vida. Aqueles demônios estavam guardando a entrada, disse Bess. Pode haver algo pior lá dentro. Sob o símbolo reconheci uma fileira de hieróglifos fonéticos. Z-I-A-Li. Zia está lá dentro. E aquilo, Bess murmurou. É o que no ramo da magia chamamos de armadilha. Sua última chance de mudar de ideia, garoto. Mas eu não estava realmente ouvindo. Zia se encontrava lá embaixo. Mesmo que eu soubesse o que iria acontecer, não creio que tivesse conseguido me conter. Desci a escada e empurrei a porta.